Bom, boa tarde pessoal, meu nome é Ricardo, sou R1 da Medicina Intensiva aqui do AOC. A gente vai continuar o nosso módulo de Cardiologia, hoje com uma aula de endocardite infecciosa e miopericardites. Para essa aula, eu peguei principalmente os guidelines da Sociedade Europeia de Cardiologia, que estava um pouco mais atualizado. Especificamente para endocardite, eu também peguei os guidelines americanos, são de 2015, não são tão atualizados, mas a Sociedade Europeia baseou muito neles para escrever, então foi meio que necessário juntar as duas diretrizes. Começando então com a endocardite infecciosa. A endocardite é uma inflamação do endocárdio. Na grande maioria das vezes é uma inflamação especificamente das válvulas cardíacas que são uma projeção do endocárdio e é uma infecção de origem bacteriana na grande maioria das vezes. Para essa infecção acontecer e se alastrar, você precisa de dois fatores principais. Primeiro, você precisa ter micro-organismos provenientes da corrente sanguínea que consigam chegar no tecido do endocárdio. Segundo, um fator predisponente que faz uma fragilidade no endocárdio que pode fazer uma cultura bacteriana nesse tecido. Para começar com os fatores predisponentes, o mais comum no nosso meio é a inflamação crônica, é o que a gente vê em doenças autoimunes, na própria febre reumática. Uma coisa que acontece muito também são doenças cardíacas estruturais que levam a uma maior fragilidade, como por exemplo a válvula aórtica bicúspide, que ao longo do tempo faz calcificações valvares, e o próprio prolapso mitral leva a uma degeneração mixedematosa da válvula, que também ajuda na infecção. A literatura descreve alguns casos por injúria mecânica, por partículas sólidas em usuários de drogas endovenosas. No nosso meio isso não é muito comum. E claro, injúria mecânica secundária a procedimentos, a dispositivos implantáveis, próteses valvares, etc. Em qualquer um desses casos, essa injúria do endocárdio leva a uma deposição de fibrina e plaquetas. E esse trombo plaquetário é onde as bactérias vão se aderir e começar a fazer colônias. Após essa infecção inicial, tem uma resposta inflamatória local exacerbada, acumulando proteases e citocinas, levando a uma erosão do tecido valvar. Muitas vezes essa doença pode já se apresentar como insuficiência valvar aguda. Fora a ação local, também tem algumas complicações sistêmicas. As complicações sistêmicas são divididas em duas categorias, ou por embolização séptica ou por formação de imunocomplexos. O segundo fator da fisiopatologia é a disseminação sanguínea de micro-organismos. Aqui é importante a gente conhecer cada micro-organismo e saber qual flora ele é parte para a gente pensar na condição que levou à endocardite. De longe, o mais comum são os micro-organismos gram-positivos de superfície. O Staph aureus é o mais comum, ele também é o mais virulento, que causa os quadros mais agudos e mais fulminantes. Também tem o Staph epidermidis, que faz parte da flora da pele, mas ele tem quadros mais subagudos. Esses micro-organismos precisam de algum fator para entrar na corrente sanguínea. Pode ser uma infecção cutânea, pode ser a presença de algum catéter venoso ou, como foi dito, os dispositivos implantáveis. O segundo grupo muito importante são as bactérias da cavidade oral. Aqui a gente destaca dois grupos. O Streptococcus, principalmente o viridans, também são gram-positivos, têm comportamento parecido com o Staph epidermidis, e o grupo Hayseck. Esse é importante lembrar que é o único que é gram-negativo, então isso vai afetar a escolha dos antibióticos lá para frente. Estando na cavidade oral, você precisa pensar em algum ou infecção oral ou procedimento odontológico para eles terem iniciado a bacteremia. O terceiro grupo, os enterococos, estão presentes no trato genito-urinário. Para eles entrarem na corrente sanguínea, uma infecção urinária alta, uma pielonefrite é o mais comum, também pode ser após algum procedimento urológico.
eu inseri também o Streptococcus bovis. Ele não é muito comum, mas quando está presente na hemocultura, é importante pesquisar algum câncer coloretal, que precisa ter uma invasão muito importante da mucosa para esse micro-organismo estar presente no sangue. Por último, pacientes imunossuprimidos, em grupos de risco, também podem fazer infecção por cândida, uma infecção fúngica. No quadro clínico, então, como esse paciente vai vir para a gente? São bactérias, é uma bacteremia importante, alguns micro-organismos virulentos, então uma febre alta está quase sempre presente, uma febre persistente, geralmente com calafrios e sudorese noturna. Pode ter dor torácica, na endocardite é uma dor torácica inespecífica, raramente ela mimetiza uma dor anginosa. E se já teve algum acometimento das válvulas, ele pode vir com dispneia ou fadiga pela valvopatia aguda. Essa valvopatia aguda, na grande maioria das vezes, é uma insuficiência mitral. Em segundo lugar, uma insuficiência aórtica. As outras são mais raras. Pegar o coração direito, geralmente só quando é pela etiologia de drogas endovenosas. Quando ele se apresenta com insuficiência mitral, vai vir aqueles sintomas clássicos, edema pulmonar, uma redução do débito cardíaco pela regurgitação sanguínea em direção ao átrio esquerdo. Fora o quadro clássico, tem várias complicações que a gente precisa ter em mente. Primeiro, as complicações locais, pelo aumento pela extensão da infecção para o tecido perivalvar, ou as complicações sistêmicas, como eu falei, ou por cardioembolização ou por depósito de imunocomplexos. No coração em si, a gente pode ter quadros de IAM, por embolização séptica para as coronárias, pode formar um abscesso cardíaco. Esse abscesso é muito mais comum no acometimento da raiz da aorta. Aqui, como a gente pode ver na anatomia, esse abscesso, quando ele se estende da raiz da aorta para o septo interventricular, tem alguma chance de fazer bloqueios de ramo e, inclusive, pegar o nó AV e fazer um bloqueio atrioventricular. Uma outra situação que é peculiar das próteses valvares, o acometimento dessas próteses pode fazer uma deiscência da prótese, uma coisa que a gente pode ver no ecocardiograma, ou como uma trombose da própria válvula, ou um edema no tecido perivalvar, fazendo perda de funcionalidade dessa prótese. Acometimento cutâneo também é comum. Tem essas duas lesões que é importante a gente diferenciar. As lesões de Janeway são em extremidades, são lesões petequiais indolores, sem relevo, e estão associadas à cardioembolia. Os nódulos de Osler são semelhantes, mas eles são dolorosos, são em relevo, uma lesão nodular, e é bom a gente lembrar que é por depósito de imunocomplexos. Isso vai ser importante quando a gente chegar nos critérios diagnósticos. Na endocardite, quando tem uma piora da função renal, um acometimento renal, também a gente tem os dois mecanismos que podem estar presentes. Se for um depósito de imunocomplexos, o paciente vai vir com uma glomerulonefrite clássica. A gente vai poder ver dimorfismo eritrocitário, pode ver uma hematúria franca. Por outro lado, se é uma embolização, a gente costuma ter um infarto renal, um infarto segmentar, que a gente vê melhor na tomografia com contraste em fase excretora, que a gente pode ver exatamente qual foi o segmento que foi afetado. O sistema nervoso central, é interessante que o mecanismo cardioembólico pode fazer tanto AVC isquêmico quanto AVC hemorrágico. Aqui, quando a gente vê essa figura, várias áreas de isquemia, sem muita congruência pensando na anatomia da irrigação cerebral, a gente tem que pensar em alguma embolização vindo do coração. Essa figura é interessante. A embolização cética, ela pode fazer uma obstrução aguda do vaso, levando a um AVC isquêmico, mas ela também pode aderir à parede do vaso sem fazer uma obstrução total.
Quando isso ocorre, diminui o calibre do lúmen nesse segmento. Pela lei de Laplace, você vai aumentar a pressão segmentar, acabando fazendo um aneurisma que é chamado de aneurisma micótico, que é isso que vai fazer um AVC hemorrágico, geralmente uma HSA. Manifestações oftalmológicas têm a mesma lógica das manifestações cutâneas. Na prática, é muito mais fácil de ver as hemorragias conjuntivais, mas elas não são tão específicas. As manchas de Hort são muito mais específicas, mas precisa de exames mais especializados. Essas manchas também são hemorragias, mas são focos de hemorragia na retina. O tecido musculoesquelético, como a gente sabe, o Staphylococcus aureus em especial tem uma predileção por esse tipo de acometimento. A artrite séptica é comum pela embolização do Staph aureus e a espondilodicite. Toda vez que a gente vê uma espondilodicite como aqui, que são vários focos não contíguos em segmento diferente, que a gente vê cervical e torácico, a gente tem que pensar na presença do Staph aureus na corrente sanguínea e pesquisar a endocardite. Então, falando então do diagnóstico, a gente tem os clássicos critérios de Duke. Pelo critério de Duke, a gente pode fazer o diagnóstico de duas formas: os critérios clínicos ou critérios histopatológicos. A histopatologia não é comum na prática, a gente raramente vê, mas só para ter uma noção, você pode ter uma amostra tanto da válvula quanto da vegetação ou de um êmbolo em algum outro local. Quando você tiver essa característica, a vegetação bacteriana com um infiltrado leucocitário embaixo e um acometimento da microvasculatura, isso fecha o diagnóstico. Na teoria, só uma amostra já teria o diagnóstico sem precisar dos critérios clínicos. Mas na prática a gente quase sempre vai recorrer para a parte clínica. Os critérios de Duke, então, tem os menores e maiores e menores. Para fechar o diagnóstico seriam 2 maiores, ou 1 maior e 3 menores, ou todos os 5 critérios menores. Critérios maiores a gente tem hemocultura positiva. Especificamente é uma hemocultura de micro-organismos típicos da endocardite, aqueles que a gente discutiu, positiva pareada em pelo menos 12 horas de distância das duas amostras. E o segundo critério maior são evidências no ecocardiograma, que eu vou especificar no próximo slide. Os critérios menores, a gente tem a febre, numa temperatura maior que 38. Aqui ele divide os fenômenos imunológicos e os embólicos, por isso que é importante lembrar qual é qual para fazer a pontuação correta. Os fatores de risco também já falei especificamente, e uma hemocultura positiva, mas que não fecha todos os critérios para ser um critério maior, acaba ficando como um critério menor. Aqui então na ecocardiografia, são vários critérios, seria muito específico conversar sobre todos, mas os mais emblemáticos aqui, você pode ver a raiz da aorta, o ventrículo esquerdo, as duas cúspides da válvula aórtica e aqui, bem claro, a vegetação, que já entra como um critério maior. Se você não vê nenhuma evidência da endocardite em si, ou também entra como critério uma evidência das complicações, uma regurgitação valvar ou nova ou piorada, um abscesso cardíaco ou a própria deiscência de próteses. Para fechar então, sobre o tratamento. É uma infecção bacteriana na maioria das vezes, vai entrar como primeiro pilar a antibiótico terapia. Varia muito, tanto de serviço como população, e principalmente o que você está pensando de etiologia. Aqui eu incluí um exemplo que é pensando nos gram-positivos mais comuns. Então, a oxacilina ainda está nos guidelines. A gente sabe que a resistência dos Staph aureus para a oxacilina é muito grande agora, então geralmente a gente não entra como primeira opção. No tratamento empírico, é muito comum a gente começar com vancomicina. Também tem uma boa cobertura para gram-positivos, mas é muito mais abrangente para o Staph resistente.
Em populações que tiverem fator de risco para micro-organismo resistente, principalmente presença de prótese valvar, é importante a gente ampliar. A diretriz até fala terapia tripla. Vancomicina, rifampicina e gentamicina já no diagnóstico. Fora a antibiótico terapia, algumas complicações precisam ser tratadas de forma específica. O AVC embólico, se tiver em tempo de perfusão, ele até pode responder a trombectomia mecânica. Isso vai depender muito da anatomia de qual vaso ele atingiu. Em alguma complicação mecânica, uma regurgitação aguda valvar, sinais de insuficiência cardíaca, o abscesso perivalvar ou uma deiscência de prótese, sempre é bom lembrar de chamar uma avaliação da cirurgia cardíaca. Por fim, se a gente está desconfiando que é um dispositivo implantável com biofilme que está fazendo essa infecção, sempre retirar o dispositivo e pensar em reimplantar um dispositivo novo. Então vamos para a segunda parte dessa aula. Vou começar falando da pericardite. Toda vez que a gente fala em pericardite na prática, a gente está falando da pericardite aguda. Tem algumas outras formas de pericardite que eu vou mencionando ao longo da aula e depois vou falar um pouquinho das complicações da pericardite em si. A pericardite também é uma definição simples, é uma inflamação do pericárdio. Só para lembrar, pericárdio é a camada mais externa do coração. Ela tem duas camadas, a camada visceral, que é chamada de pericárdio seroso, também é chamada de epicárdio, e essa é a camada eletricamente ativa. A camada parietal é o pericárdio fibroso, entre eles tem a cavidade pericárdica, onde tem o líquido pericárdio, geralmente é um espaço virtual. Essa inflamação, ao contrário da endocardite, raramente é bacteriana. Na prática, a grande maioria dos casos vai ser idiopática, mas em estudos amostrais a gente sabe que a primeira causa é viral. Principalmente vírus cardiotrópicos, duas famílias principais, a família dos herpevírus e a família dos enterovírus. E entre os enterovírus, o Coxsackie-B é o mais frequente. Bacteriana ocorre, é rara, quando ocorre, geralmente é por tuberculose, em pacientes imunocomprometidos. Aqui a gente também pode ter acometimento fúngico e não só da cândida. Tem casos de histoplasmose e aspergilose, mas também precisa ter um imunocomprometimento muito alto. Fora causas infecciosas, a gente tem várias causas de inflamação local que pode levar à pericardite. Causas autoimunes, qualquer doença autoimune com atividade como inflamação sistêmica pode atingir o pericárdio. Então, lúpus eritematoso sistêmico, Kawasaki, a sarcoidose. Pós-IAM, a inflamação local pode evoluir com pericardite em dois momentos específicos. Até 3 dias do IAM, a gente tem o que chama de pericardite fibrinosa. Após a fase aguda, 14 dias ou mais, a gente tem a síndrome de Dressler, que também pode se apresentar como uma pericardite aguda. A gente tem a pericardite urêmica, né, que é conhecida, é uma urgência dialítica, e algumas neoplasias podem levar a pericardite. O mais frequente é ser um acometimento secundário. Um rabdomiosarcoma fazendo uma pericardite é muito raro. O próprio tratamento, uma radioterapia torácica, também pode ter efeito colateral uma pericardite. O quadro clínico da pericardite tem alterações bem clássicas, estão bem descritas. O sintoma principal, novamente, é a dor torácica, que é uma dor característica, descrita como pleurítica e posicional. Ela é pleurítica porque piora a inspiração profunda, melhora a expiração, e posicional porque ela piora com qualquer posição que favoreça a elevação do diafragma, e ela melhora em posições que restringem o diafragma. A gente tem a posição pré-simal-metana, a própria ortostase, vão ter uma melhora da dor, e a posição supina, com uma melhora da elevação do diafragma, vai ter uma dor mais aguda. Na ausculta a gente pode encontrar o atrito pericárdico. Ele é um som mais
ríspido e mais agudo do que um sopro. Ele tem um componente tanto sistólico como diastólico e está predominante em borda esquerda, próximo ao ictus cordius, que é onde o pericárdio está mais próximo da parede torácica. E em quadros de pericardite aguda, que vem para a gente na fase aguda, a gente sempre tem que perguntar ativamente sobre qualquer pródromo viral, sintomas respiratórios e gastrointestinais, de 1 a 4 semanas antes do quadro agudo. Na pericardite, o eletro pode vir sem alterações específicas, mas tem algumas alterações clássicas que favorecem muito o diagnóstico. O eletro que a gente conhece da pericardite tem supradesnivelamento de ST difuso, sem fechar uma parede específica, com uma concavidade para cima, associado a uma depressão de PR. Geralmente não pega o AVR e possivelmente não pega o V1, você pode encontrar imagem espelho nessas derivações. É bom lembrar que isso só ocorre na fase aguda. Se a gente tiver um quadro mais arrastado, pode ter um eletro normalizado ou até evoluir com inversões de 1 da T, levando a pensar até uma isquemia que a gente vai precisar investigar nesse caso. Mas a grande maioria da pericardite aguda é autolimitada, não vai ter sequelas, não vai ter grandes consequências, mas as complicações, quando estão presentes, podem ser ameaçadoras da vida, então é importante a gente ter elas em mente. A mais comum das complicações é o derrame pericárdico. O derrame pericárdico, com comprometimento hemodinâmico, pode levar a um tamponamento cardíaco. A pericardite também pode evoluir com uma pericardite constritiva, que eu vou elucidar mais para frente, e a miopericardite pode ser uma evolução de uma pericardite aguda clássica. Bom, o tratamento da pericardite em si, a gente entra na fase aguda, na fase da dor torácica, de 7 a 14 semanas de anti-inflamatório em dose alta, ou AS em dose alta, e associada à colchicina, que é mais visada à profilaxia secundária. Como a gente vai entrar com essas doses altas de anti-inflamatório, sempre lembrar da proteção gástrica. Quadros típicos, pacientes normais, a gente orienta repouso relativo até a resolução dos sintomas, com exceção de atletas de elite, atividade de alto impacto, que pode precisar de repouso de 3 meses ou mais. A investigação etiológica tipicamente não é recomendada. Se for um caso clássico, tiver uma evolução dentro do esperado, a gente não se preocupa tanto com a investigação. Casos com red flags, em específico febre alta acima de 38, uma evolução subaguda, um derrame muito volumoso ou não respondendo à terapia inicial, a gente pensa em investigar causas não virais, porque isso pode ter impacto no prognóstico. Começando então a primeira complicação, o derrame pericárdico é uma resposta natural à inflamação local. Você tem o fluido secretado da cavidade pericárdica aumenta em resposta à inflamação e isso começa a acumular no saco pericárdico, que é um reservatório fechado. Pode ser classificado como leve, moderado ou grande, então, se menor que 10 milímetros leve, 10 a 20 moderado e maior que 20 grande, mas isso não tem tanto impacto na clínica. É mais importante saber a velocidade do acúmulo do que o tamanho do acúmulo do líquido. O eletro aqui ele pode ser normal, ele com o derrames volumosos ele começa a baixar a voltagem do QRS de forma difusa. E em quadros muito exacerbados, ele tem o que a gente chama de alternância elétrica, ou swinging heart, que é um QRS de alta voltagem e um de baixa voltagem, mostrando o coração alternando dentro da cavidade. No ecocardiograma, a gente consegue ver diretamente a presença do derrame. Ele é útil também, feito de forma seriada, para a gente ver a velocidade do acúmulo e sinais de comprometimento hemodinâmico. Ele pode ser totalmente assintomático, mas pode evoluir inclusive com choque cardiogênico. Nessa figura a gente vê
o ventrículo direito já começou a ser afetado, ele está com uma restrição diastólica. Então, o tratamento do derrame, se não tiver nenhuma repercussão hemodinâmica, a gente inicia com uma observação com ecocardiograma seriado. Se for um acúmulo rápido ou começar a ter sinais de comprometimento, a gente considera uma pericardiocentese, que é um procedimento de punção do pericárdio, alivia no momento, mas ele tem uma grande chance de recidiva. Se ele for muito recidivante, tiver uma progressão muito rápida ou for recorrente ao longo de vários meses, a última opção é a pericardiotomia, também chamada de janela pericárdica. Quando a gente chega nessa necessidade, a gente tem que pesquisar ao máximo outras etiologias. Neoplasias, até hipotireoidismo mascarado pode estar fazendo esse quadro. Trouxe aqui só um exemplo da pericardiocentese, um procedimento que talvez a gente precise fazer na prática. Geralmente guiado por ultrassom, uma agulha fina em acesso subchifoide, angulada a 30 graus da pele, em direção à escápula contralateral. Sempre procurar a maior lâmina de líquido e evitar estruturas subjacentes, o miocárdio, fígado e diafragma. Uma coisa que é importante a gente lembrar, a artéria mamária interna passa de 3 a 5 centímetros da borda paraesternal. Isso a gente também precisa evitar na punção. Uma segunda complicação, essa é bem mais rara na prática, é a pericardite constritiva. Ela só ocorre após vários episódios recorrentes de inflamação do pericárdio. Ela é típica de pericardite purulenta, pericardite bacteriana, especialmente por tuberculose ou após irradiação por radioterapia. É um quadro menos agudo, tem sintomas progressivos de insuficiência cardíaca, os sintomas parecidos com um derrame pericárdico de evolução arrastada. A gente também pode fazer o diagnóstico no ecocardiograma, similar ao derrame, mas aqui você tem uma ecogenicidade maior, mostrando uma substituição fibrosa do tecido do pericárdio. Nesse caso, se tiver comprometimento hemodinâmico, não tem muita outra saída. A conduta tende a ser cirúrgica, nesse caso, com uma pericardiectomia completa. E, claro, sempre tratar a causa para reduzir a progressão. Por último, a miopericardite. Miopericardite é uma complicação da pericardite, é a evolução secundária de uma miocardite após uma pericardite. Só para ilustrar, o contrário também é possível, mas é menos comum. Você pode ter uma miocardite evoluindo com pericardite. Por convenção, é chamado de periomiocardite para diferenciar as duas condições, mas na prática o manejo é muito similar. Bom, a miocardite, então, é uma inflamação do miocárdio, é a camada intermediária do coração, onde ficam os cardiomiócitos, que fazem a contração cardíaca, e as células de condução elétrica. Ambas as doenças, a miocardite e a pericardite, têm etiologias em comum, especialmente aqueles vírus cardiotrópicos que eu mencionei, por isso elas estão relacionadas uma com a outra. Quando presente, quando é uma evolução da pericardite, o quadro clínico pode confundir um com o outro. A própria miocardite pode fazer uma dor torácica que simula uma pericardite, mas ela também pode mimetizar uma dor anginosa. A miocardite tem várias apresentações distintas, ela nem sempre está com essa tríade clássica. O paciente pode já vir com uma insuficiência cardíaca aguda, com dispneia, edema periférico, choque cardiogênico, ou ele pode vir para a gente com um quadro principal de uma arritmia sintomática, uma síncope cardiogênica e depois ser diagnosticada a miocardite. Na investigação, a principal diferença da miocardite e a pericardite é a miocardite positiva, os marcadores de necrose do miocárdio é uma causa de tinoca.
Nesse caso, quase sempre você vai ter necessidade de descartar a síndrome coronariana. Esses pacientes muitas vezes vão para o CAT e vêm sem obstrução nenhuma. Em alguns casos, se tiver comprometimento hemodinâmico, pode aumentar também o BNP e de exames complementares, tanto o eletro quanto o eco não tem valor diagnóstico tão bom. O eletro ele pode vir semelhante ao da pericardite, mas pode vir alterações diversas. Pode ter alteração de onda T, pode ter supra, até mesmo sinalizando parede, e pode vir com vários tipos de arritmia, bloqueio de ramo, BAV, taquiarritmias. O ecocardiograma, de forma similar, pode mimetizar várias outras condições. Pode ter disfunção segmentar, parecendo uma síndrome coronariana, pode ter uma cardiomiopatia dilatada ou até mesmo uma cardiomiopatia restritiva. O maior valor do ecocardiograma é um eco seriado para monitorizar a função ventricular e alterações hemodinâmicas. A ressonância cardíaca, essa tem algumas alterações específicas. Ela é muito boa para diferenciar de um infarto. Aqui, em T2, a gente consegue ver um hipersinal nas porções intermediária e externa do miocárdio. É o contrário do que a gente vê no infarto. Pela irrigação das coronarianas, o infarto tem um hipersinal principalmente próximo do endocárdio. Então isso é uma diferença muito interessante. E, infelizmente, na fase aguda, que é quando a gente mais precisa, essa ressonância ainda pode ser inespecífica. O diagnóstico preciso, o padrão ouro, é uma biópsia, mas é um procedimento pouco utilizado. Ele é invasivo, tem risco de complicação. Pela literatura, se não é um centro especializado, até 10% de complicações desse procedimento. A gente reserva para os casos mais graves, com choque cardiogênico persistente, que não responde a medidas, com arritmias ventriculares recorrentes. Ele é útil não só para o diagnóstico da miocardite, mas também para pensar em algumas etiologias. Só por curiosidade, a miocardite aguda, viral, que a gente conhece, tem um padrão linfocítico. Alguns outros padrões estão presentes, as células gigantes é um quadro mais congênito. A eosinofílica, tanto as células gigantes como a eosinofílica pode ter alguma alteração no tratamento. Falando então do tratamento, aqui a gente não tem tantas medidas específicas. A miocardite, se tiver comprometimento hemodinâmico, a gente vai manejar em UTI, similar ao que a gente faz com uma insuficiência cardíaca. As medicações são semelhantes, é o mesmo algoritmo. Se tiver presença de arritmias, fazer o tratamento específico delas, suporte hemodinâmico, e até 25% vão progredir com disfunção cardíaca persistente, vão precisar de acompanhamento futuro. Como eu falei, em casos específicos, quando a gente tem a biópsia marcando tanto a eosinofílica quanto células gigantes, esses respondem muito bem a corticóide. Mas a gente precisa ter substrato objetivo para fazer esse tratamento, porque o corticóide pode piorar a pericardite, que foi o início da condição. Se tiver os dois em fase aguda e a miocardite estiver causando disfunção de ventrículo esquerdo, a literatura não tem concordância se entra ou não com a S ou a N. Por fim, é mencionado nas diretrizes algumas medicações que tiveram estudos preliminares, mas baixo nível de evidência ainda para tratamento específico. Herpes vírus foi tentado o tratamento com aciclovir, ganciclovir, valaciclovir, ainda não virou uma recomendação. Os enterovírus e os adenovírus responderam a interferon beta, mas ainda foi um único estudo, a gente não teve nada fechado. E miocardite autoimune, ela pode ser tratada com azatritiopina e ciclosporina A, mas isso depende muito da condição de base, não chega a ser uma recomendação do manejo da doença.